Direito tributário, aqui é um, né? Você não vai corrigir a questão, não? Vou corrigir, bora. Quais são as questões que você tem mais dúvida aí pra gente matar? Todas é demais, né? Comece do começo. São quantas questões afinal disso? Professor, na realidade, o assunto que o senhor deu, tudo bem que a gente tem que buscar outras coisas, mas o assunto foi muito difícil. 25 questões. Quantas questões? 25. Mas tudo em sala de aula, meu amor. Você tem que pegar na sala de aula. Sim. Cadê o conteúdo? Foi muito... Mas tem 25 questões, né? 25 questões, muito pouco. Eu acho que tem 25 questões e tem muito conteúdo. Não, tem conteúdo no questionário, agora na A gente aplicação. não está conseguindo. Captar. Então vamos lá, bora captar. Para entrega, vocês conseguem entregar os 25 questionários na prova? Ah, a prova de vocês tem mais uma mangaba. Quinta-feira que vem não haverá aula. Então vai ser na próxima quinta-feira. Então você tem mais 15 dias aí, né? Professor, como você vai lá conseguir elaborar? Quinta-feira é 19. São 3 questões abertas. 3 questões abertas. Tem que ter cada questão, você tem que escrever no mínimo 10 linhas. Essa do PAF? Não, todas as questões que eu dei aí, a gente vou parar. Falou só do PAF. Terrorismo é esse? Ah, você falou só do PAF aqui. Só foi o PAF aqui. Não, teve mais coisas. Só vai. Teve solidariedade, teve legalidade. Vamos lá, teve legalidade. Essa legalidade é do PAF. Vamos lá, bora lá. Primeira questão. Nós estamos num semestre horroroso, porque nós estamos com muita dificuldade no semestre, porque antes do carnaval ninguém vinha. Depois do carnaval, logo depois, não dá para vir. Agora vem março, que é um mês truncado. Depois vem Semana Santa. Difícil, né? Vamos lá. Primeira questão. Relacione o princípio da legalidade ou reserva legal. Pronto. Aí vamos lá. Vamos escrever, rapidinho. Aí. Vai escrever ou vai dar resposta? Para escrever. Dá a resposta, né? A minha resposta é a seguinte. Vamos lá, vamos ver a resposta dele. A legalidade é o princípio no qual se assenta no Estado, E pra onde está o professor, irmão? portanto, o processo administrativo e financeiro deve estar de acordo com a lei que o autoriza. Tá legal, mas só uma introdução aí, né? Relação, professor. A introdução. Eu dei a resposta. Mas aí você deu uma introduçãozinha só. Se ele responde, a gente Não foi? mais base para estudar. Muito mais ainda do que isso aqui. É, muito mais. Manda. Ó, o PAF. Isso tudo que você botou é válido. Tudo bem. Você dá uma definição do princípio da legalidade, né? Porque eu não vou dar, que vocês podem dar por conta própria. Eu vou dar mais a coisa mais interessante. O princípio da legalidade, eu vou falar para não precisar copiar a legalidade, porque você... O que é o princípio da legalidade da reserva legal? É um parâmetro que nada é feito fora da lei, que tudo é feito em cumprimento e obediência da lei. Agora vamos lá, o PAF e a legalidade, não é isso que eu pedi? Dentro do PAF existem 3 pilares no princípio da legalidade. 3 pilares no princípio da legalidade. Vírgula, o primeiro encontra-se no poder legislativo. Certo, gente? Posto que nenhum tributo é instituído, majorado ou extinto, instituído, majorado ou instituído, ou seja, criado, né? Majorado ou extinto sem lei. Ou extinto sem lei. Instituído, majorado ou extinto sem lei. Vírgula, assim os entes tributantes federados, deu uma paradinha aí que você já sabe o que é entes tributantes federados, né?
Estados, municípios, União, Distrito Federal, quem tem competência constitucional para instituir, cobrar, arrecadar aquele tributo, certo? Estes são sujeitos ativos da relação tributária, em tese. Sujeito ativo da Relação tributária, em tese. Certo? Então, o primeiro princípio, o PAF, a legalidade, ele está dentro do poder legislativo, que é o poder que tem para criar, instituir, majorar, aumentar, ou extinguir o tributo. Não há tributo sem lei que o institua, previamente. Certinho? E dentro da legalidade, quem faz isso, vocês podem aumentar a resposta se quiserem, porque vocês vão ter que aumentar a resposta, são os entes tributantes federados, quais sejam União, Estados e municípios e Distrito Federal. Eles têm o poder constitucional, né, dentro da legalidade, que é assim, papai e mamãe certinho, é? dentro da competência. Pelo amor de Deus. De competência de quem? Competência para... Aí repetir aquele negócio, instituir, majorar ou extinguir. Eu boto IME, União, municípios, Estado e Distrito Federal. Então eles vão criar seus impostos, eles vão ter competência para arrecadar, cobrar, arrecadar, cobrar, fiscalizar, arrecadar, cobrar, fiscalizar e executar. Certo? Então, de posse dessas informações, eu tenho certeza que vocês podem desenvolver bastante a questão, né, gente? Relação precisa legalidade ou reserva legal ou processo jurídico. Espera um minutinho. Certo? Então, de posse desses dados, vocês podem desenvolver as coisas, não pode não? Fica mole? Essa é uma das questões da escola, né, professor? Essa é uma questão da prova. Vamos ver, né? São 3 questões e agora a gente não pode, tem que fazer direitinho para não ficar igual do questionário, né? Certinho? Devido a fatos Estamos sabendo. ocorridos, mas vamos deixar para lá esses fatos. Estamos sabendo. Fatos e fatos, Precisa de gente. fatos e versões, não é não? Mas a todo momento... Não existem fatos, só existem versões. Mas vamos deixar claro que estamos com o senhor. Mas tem um detalhe, você não sabe. Aqui, microfone Aqui na sala. e filmadora, filma tudo a gente. Eu estou precisando da terapia, né? Concorda? Com urgência, né? Concorda comigo? Com urgência. Aparelho, então, né? Para os parentes terem ouvido. Vamos lá, bora lá, gente, bora lá. Segunda questão, bora. Tem zap, né, não? Segunda questão. Dentro dessa primeira, desse pilar, vocês desenvolvem aí, tá? Relaciona o Segunda. princípio da legalidade ou reserva legal ao processo judicial. Então, no processo judicial, aí fica fácil, né? A legalidade, isso é mole essa questão, né?
é dentro dos parâmetros do contraditório, da ampla defesa, né, gente? Devido processo legal, certo? Dentro dos parâmetros, né, professor? Dos parâmetros do contraditório, não é? Da ampla defesa, do devido processo legal, não é? Da não admissão de provas ilícitas, não admissão de provas ilícitas, de que nenhuma lesão ou ameaça poderá deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Entendeu, gente? Isso tudo, se vocês derem uma lidinha, vocês vão achar no artigo 5º e seus incisos. Constituição Federal, de 88. É só você passar a lidazinha que você já vai achar muita coisa. Nenhuma lesão ou ameaça poderá deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Certo? O julgamento dos tributos é estritamente dentro do mandamento que o tributo emana. Os julgamentos dos tributos, isso na justiça, né? Eu perguntei na justiça. É estritamente dentro do consequente mandamento expresso em lei tributária. Entendeu? Estritamente do consequente mandamento tributário. Bom dia. Dentro do consequente mandamento tributário. Então, você não pode julgar um tributo, por exemplo, de IPTU, a justiça, em que a alíquota é 1,5 e ela lhe condenar em 3. Pode? Você não pode, se a lei fala em valor venal, a lei vai ter que aplicar o valor venal. Certinho? Se a lei fala que o ICMS é a apuração do crédito de mercadoria que você compra com o débito de mercadoria que você vende, a justiça não vai poder dizer não, você não pode aproveitar aquele crédito. Pode? Vai ferir qual princípio da legalidade, uma reserva legal. Entendeu, gente? Aí é só você desenvolver. Na prova, soltem-se. Se solte. Dê vazão a tudo que tem dentro de você. Se solte. Você fica fácil, porque a letra é grande. Já falou, mas se a letra é pequena, às vezes falta 10 vezes, acho que muito, né, gente? Olhem só a dica que eu vou dar para vocês. Já dei a dica, bora lá, né? Mas aí os colegas vão explicar a você depois com detalhe como é que faz isso. São macetes práticos, entendeu? Que você terá que ter na vida, né? Um T pode ser assim, um Tzinho, não pode um T assim, mas pode ser um T assim também, não pode? É o mesmo T, né? Um T assim e um T assim. Você falar em legalidade. Agora fica assim, ó. Legalidade. Fica, é só você querer fazer assim. Você pelo menos é esperto. Agora tem que botar conteúdo, viu, gente? Eu tô brincando, mas tem que botar conteúdo. Conteúdo é esse raciocínio aí. O resto, eu não quero dar papai e mamãe, porque vocês é que vão raciocinar. O resto é prova, mas é de vocês. Vocês já vão ter 10 pontos. Olha só. Vai ser 10 pontos. Vocês vão ter 10 pontos dos trabalhos. Então, quando entregar a prova, eu vou ficar com a prova. Por isso que eu pedi para entregar os trabalhos dentro da prova. Porque eu já terminou sua prova, você já vem com seus trabalhos. E bota a prova e trabalho. Quando eu corrigir, eu estou vendo sua prova e seu trabalho. Então, você vai ter 10 pontos. Se você fizer uma prova lá o que seja, você ganha 15 pontos. Com 10, você tem 25. Se você fizer uma prova, mais ou menos, você pega 20 pontos. Com 10, 30. Está dentro da média. Você vai ter 20 pontos, peraí, meu amor. 20 pontos para o tribunal do júri nosso, simulado, que a gente faz. E que está muito devagar em tributário, tem que ser mais acirrado. Igual lá com o Davi, tem que ir lá pegar com ele a dica. Com o Davi, chamar de testemunha, ir debater, cagagar, não sei o quê. Para ser bem, vai refilmar. E com conteúdo, que a gente vai dar um caso para você estudar. Então você tem 20 pontos do júri. Tem esses 10 intermediários nas provas. A tendência natural é todo mundo ir para a final.
Bora lá, bora, diga, meu amor, diga. Esse trabalho que você está fazendo é a dos anos que o senhor está passando? Tudo que eu passei. Viu, amor? Tudo. Vocês têm 15 dias, tudo. Para ter os 10 pontos, né? Para ter os 10 pontos. Porque o juro que vocês estão indo vale carga horária. E eu olhando o trabalho de vocês. Porque na realidade, o trabalho acadêmico, ele é dividido, a ciência divide as matérias só para efeito didático. Hoje, atualmente, eu ouço essas besteiras, eu sou especialista, médico gosta muito disso. Mas na realidade, a medicina, ela é um todo. Se você não observar um todo, você nunca pode ser um bom médico, mesmo que você seja especialista. Tá certo que você estude mais alguma coisa, hipoteticamente, mas você tem que olhar o todo. Então essa divisão, direito, medicina, isso interdisciplinar. Ainda mais dentro do mesmo direito, penal, tributário, são divisões didáticas. Se eu olhar o trabalho de vocês e olhar que vocês foram também para o júri, perderam 2 dias lá, eu sou uma pessoa sensível, eu vou me sensibilizar. Vocês ficaram 2 dias lá, foram, ganharam certificado, participaram, são acadêmicos. Também ganhamos um grande presente, a gente não pode falar, mas ganhamos. Traga o processo para tirar cheque na próxima aula. Vamos fazer um processo mais. Outro presente? Léo tomou virote. Qual foi? Léo tomou virote, Léo. Qual foi o presente? Qual foi o outro? Estagiário na legal. É? As 4. Rapaz, que 4 é? Ela e a Iris. Que coisa linda eu consigo para vocês, né? Agora nós pegamos Um o estagiário da vida. Isso é ótimo. Sabe por quê? Isso merece um agradecimento, né? É um agradecimento. Isso merece um agradecimento daquele jeito. Daquele jeito. Vai lá, agradecer a ele? Vai, então beleza. Isso é ótimo para mim. Infiltração. No adversário. Tô brincando, vamos lá, gente, bora pergunta. Aí, então eu vou olhar com carinho e vou dar as pontuações para vocês, certinho? Se vocês fizerem tudo isso, com júri simulado e tudo, a tendência natural é todo mundo na final. E na tendência natural é 97% perder na final. É o ideal. Viu? Certo? Vamos lá, bora. Terceira questão. Eu vou até fazer uma coisa com vocês. Vamos reduzir essas questões que eu fiz com outras turmas, para não ficar falta de isonomia, igualdade. Nós temos que ter igualdade, né? No mundo, né? Já chega de desigualdade. Então a gente vai fazer 15 questões com vocês. As primeiras 15 e as 10 vocês entregam na segunda unidade. Agora vai acumular, gente. A segunda unidade, gente, vamos estudar. Porque ela é curta. O mês de abril vai passar rápido e já começa logo junho, já tá. Então não fique deixando para depois não, tá bom? Vamos lá. Agora esses trabalhos tem que ser entregue agora. Os questionários só de 1 a 15 na primeira unidade. Todos os trabalhos entregam na primeira unidade para ter o pontinho. Legal? Certo? Vamos lá, bora. O PAF pode ser chamado de ação fiscal por quê? O PAF é chamado de ação fiscal, posto que é um processo. O termo processo eu falo porque o Hugo Brito Machado fala, tá, gente? Mas pode ser procedimento também, tá? É um processo, posto que é um processo, posto que exige atos concatenados que visam um fim, vírgula, qual seja Atos o quê? concatenados que visam um fim. Qual seja um fim. O acertamento da relação tributária. Da relação tributária. A relação tributária? É.
E o termo ação fiscal fica mais adequado na primeira fase, que é o que, gente, a primeira fase? Na primeira fase, E o termo? ação fiscal fica mais adequado na primeira fase. É o que, gente, a primeira fase? O que é que ela é? Não contenciosa. E qual é o termo que a gente usa? Unilateral. Certo? Não contenciosa, unilateral. Aí fica mais adequado o termo ação fiscal. Embora, se você quiser entender a ação fiscal também na segunda fase, na bilateral dialética, não deixa de ser. Porque o julgamento é feito aonde, gente? O julgamento é feito aonde? Na segunda fase? Judicial. Vai começar a jogar daqui agora. Aqui, escreva aí. Na faculdade da cidade. É? Judicial? O PAF é judicial? É? A segunda fase É? Não diga lá isso lá não, dizer estagiário, viu? Pelo amor de Jesus. É um processo administrativo. Não. Gente, é administrativo. É dentro dos entes tributantes federados. Eu dei até o exemplo, rapidinho para vocês entenderem. Eu dei o exemplo do carro, da Kombi velha que bateu na tchaca, tachaca. O carro dele capotou, ele saiu por debaixo do carro, entrou aqui na faculdade rastejando. Vocês foram ajudar ele, de repente o carro explodiu. Vocês lembram disso? Ele entrou aonde? Na justiça contra o cara da Kombi. Ele entrou na fase de conhecimento e cognição, não foi? Para a justiça dizer quem tem razão, quem não tem, para depois executar, não foi isso? Isso existe no tributário? Não, porque a fase de conhecimento, ela é cortada judicialmente, ela é toda feita dentro dos órgãos administrativos. Então o julgamento que é feito na parte, se você está litigando com o fisco, a sua parte é ex-adversa, é alguma coisa feita dentro da casa do seu adversário. Pode ser imparcial, neutra, equidistante? Não. Pelo amor de Deus, né? Não tem nem sentido. Aí só deixa de quebrar essa regra quando eu expliquei na aula, quando a gente entra com a ação declaratória de inexistência de débito fiscal. Concorda? Porque aí vai ter que ter o conhecimento no judiciário. Isso vocês entenderam, gente? Ficou dúvida? Gente, entendeu isso aí? Que o julgamento é feito na casa do adversário? Entendeu isso? Certo? Ficou legal? Entendeu legal? Ficou legal mesmo? Já tô com ciúme, gente. Olha aí, você com esse negócio aí, desses estágios aí. A firma tá louca. Né? Eu ainda aí. Tem você ainda aí? Caia fora, viu? Caia fora que eu tô na parada. Eu caguei de querer furar meu O senhor olho. despertou na gente uma paixão pelo livro, você não tem noção. É mesmo? Sério, Mas eu quero você, essa paixão comigo. Vamos lá, gente. Vocês entenderam aí o mecanismo? Entenderam que no caso do civil, o julgamento é feito no Poder Judiciário. As duas partes vão para uma casa de terceiros, um local isento, imparcial, neutro, equidistante. No caso do tributo, vai ser julgado dentro do fisco, dentro da Receita Federal, dentro da casa do seu adversário, coisa do império ainda, dentro da casa do seu adversário. E ao final desse julgamento, a fase de conhecimento acabou, ele já entra com a execução fiscal. Perceberam isso? Ou ficou dúvida nisso aí, gente? Ficou dúvida? Não vai ter a fase de conhecimento como ocorre no processo normal, né? Não vai ter no Poder Judiciário, vai ter na casa do seu ex-adversário, que é o fisco. Já pensou? Mesmo que tenha instâncias, mesmo que tenha todo esse mecanismo, eu acho um absurdo, na minha opinião. É um poder de império violento. Por exemplo, você deve imposto federal. Toda a fase de conhecimento vai ser feita onde? Na Receita Federal, na primeira instância, segunda, terceira, a gente vai ver isso direitinho. Mas, tudo dentro da casa do fisco. Mesmo que na outra instância ele tenha um órgão paritário, que ele chama outras pessoas para julgar. Mas a casa é dele, interno dele. Se fosse no Poder Judiciário, se fosse uma outra ação, você ia julgar a fase de conhecimento aonde, gente? No Poder Judiciário. Deu para entender? Essa peculiaridade do fisco, deu para entender? Que vem do poder de império, é uma coisa errada, né? Concorda? Você vai lá, quer dizer, você vai se defender lá
vai brigar com ele lá na casa do adversário e ele vai dar as regras e o meio de julgar você. Certo? Por isso que existe grande parte de condenação no fisco contra o contribuinte. E ao final disso, ele já vai poder fazer o que, gente? Com você? Ao final, bater. Só falta ele bater em você. No final ele vai bater em você, não? Vai fazer o que depois? Executar. Aonde, gente? Na justiça. Com base no julgamento feito dentro da casa dele. Ficou dúvida nisso aí, gente? Ficou dúvida, amor, nisso aí? Ficou dúvida, minha flor? Nesse caso aí, eles julgam de acordo com a visão dele, o que eles acreditam. Mesmo que você tenha no segundo grau que vocês vão estudar, no primeiro grau não, é um agente do próprio fisco. No segundo grau você tem uma composição paritária, né, que outras pessoas vão para lá. Mas o fato é muito estranho de você ser julgado num órgão que tem interesse, que é parte e que o pior, e que encerra a fase de conhecimento. E já entra com a execução A fiscal. pessoa já vai sabendo que vai perder. A vitória dentro de um órgão desse é difícil. Você já vai, só com um caso gritante mesmo, que não tem jeito, aí você alega mesmo com uma boa advocacia para você comprovar. Mas você já sai com aquele título executivo e vai executar onde? No Poder Judiciário. Para você fazer a fase de conhecimento, você tem que entrar com ação declaratória de inexistência de déficit fiscal, que ela é preventa a uma possível execução fiscal, e aí vai se analisar o conhecimento no Poder Judiciário, porque você provocou. Mas dentro do processo normal, em tese, você já vai julgado lá, já emite o título e pô! Embora nos embargos você possa discutir, lógico. Agora, principalmente com o novo Código de Processo Civil. Uma discussão ampla, tudo bem. Mas já está você condenado. Certo? Sem uma sentença transitada em julgado na esfera de conhecimento. Isso era para ser julgado inconstitucional há muitos anos, desde que a Constituição Federal saiu. Mas, felizmente, no Brasil... Eu comecei a trabalhar com eles, mas é muito complexo. E o julgamento deles lá é complicado. É tendente mesmo à Receita Federal. a imparcialidade do A Receita Federal, estadual, municipal. Entendeu? Então isso a gente precisa fazer uma transformação. No futuro haverá uma transformação tributária, que isso eu considero inteiramente ilegal e inconstitucional. Vamos lá. Mas o interesse Isso aí vocês entenderam, gente? professor, mas o interesse maior aí é deles. O interesse maior é deles. Vai ser mudado. Entendeu? Agora sim, coisa muito gritante, você consegue uma votação. Certo? E teve um caso que passou no jornal, você pode pesquisar, de uma suposta, evidentemente, fraude, né? Na questão da Gerdau. Me parece que houve uma fraude, a Polícia Federal prendeu gente. Bote no jornal, bote no Google, que eu fiz um trabalho excelente no semestre passado com a nossa turma, e muitos alunos adoraram. O caso Gerdau, bote aí, Gerdau e o CAF. Isso aí você bota entre quadradinho, que é para a segunda unidade, para não confundir vocês. Bote Gerdau e o CAF. Como é que aconteceu o caso Gerdau? Vou mostrar a vocês. Só vou fazer uma simulação. Deixa eu peço para vocês. A Gerdau pegou essa bolsa. Ela é conselheira. Doutora, vim trazer uma encomenda. Coisa boa. Vai logo, doutora. Ela do resultado favorável. Imagina como essa pessoa. Aí só que foi descoberto, a Polícia Federal veio em cima, foi um escândalo ano passado. Aí eu aproveitei meus alunos, tem até um aluno aqui que é pesquisador mesmo, ele foi, tirou todo o caso Gerdau e o CAF é a instância superior. A gente vai ver, me lembra depois isso aí, tá? Possivelmente faz um júri assim que vai ser muito interessante. O CAF, né? E o caso Gerdau. O CAF é uma segunda instância dentro da Receita. Tem a primeira instância, tem a segunda instância. É o órgão paritário. Vocês vão estudar depois direitinho, fazer uma pesquisa, que tem gente da Receita, membros do contribuinte, órgão meio paritário. Mas o problema do julgamento é feito na casa do adversário, no computador do adversário, nas instalações do adversário. Uma negação muito forte. Entendeu? Mas aí nesse caso o Gerdau ganhou. Mas a Polícia Federal Como é que não ganha? achou que não fosse boa. Aí olha só, ela é uma conselheira, você é a segunda. Aí olha só, Até eu tô favorável. doutora, vim trazer uma encomenda. Peraí,
Vamos usar um outro lugar. Aí o advogado vai fazer a defesa. E como ele faz a defesa? A empresa é inocente. A empresa deve ser absolvida. A empresa. Jogada como é? Aí ganha. Mas aí o Israel descobriu que está uma confusão nada. Eu não sei como é que ficou o caso depois. Vocês vão pesquisar para fazer o júri para mim. Na segunda, vai ser interessante esse caso. É na segunda instância da Receita Federal. Foi na segunda instância da Federal. Vamos lá, próxima pergunta. Que pergunta é agora? Explique os termos conjuntos de atos interligados e vinculados no PAF. Pronto, que explique o conjunto de atos interligados do PAF. Pelo amor de Deus, aí como se fosse um processo mesmo. O que é o conjunto de atos interligados? Você vai botar. Vamos lá. A partir da notificação do lançamento, não é? A partir da notificação do lançamento do crédito, né? Contribuinte é notificado. O que é que ele faz? No civil ele faria o quê? Uma contestação, né, gente? No civil, mas no tributário, no PAF, ele faz uma impugnação. Como se fosse uma contestação, né? Concorda, gente? Tá fácil agora? Tá pegando bem? Tá legal você aí? Tá legal mesmo. Tá pegando? Direitinho, né? Então pronto. Então é como se fosse uma contestação. O que é impugnar? Contestar todos os atos que eles estão alegando, certo? Por todos os meios de defesa. Depois dessa impugnação, vai para julgamento. Concorda comigo? Certinho? Nesse julgamento pode ter perícia. Aí é o rito normal de um processo. O que é que significa esses atos? Um conjunto de atos, um atrás do outro, que formam uma forma de processo. Deu para entender? Esse conjunto de atos. Depois da primeira instância, pode colocar, vai para a segunda instância. E depois existe a possibilidade da terceira instância. Bote aí. Recursos, né? De você recorrer. Recorre quem? Quem é que recorre? Começa com P. Perdedor, né? Oh, é lindo isso, o perdedor que recorre. Você já viu alguém que ganhou alguma coisa a recorrer? Existe, mas ele é louco de todo gênero, considerado inimputável. Deve ser logo aberto o processo de inimputabilidade dele. Certinho? Então, então, a primeira, segunda, terceira, você pode colocar. A exemplo da Receita Federal, você pode colocar. Diga, querido, e aí? Não, eu fiz a pergunta aqui, né? Porque na briga, além de levar, qual está o senhor que levar uma onda também? Bota esse aqui, negão desse tamanho. Não levou ele, não foi? Porque ele ia levar ele também, ele que não quis. Eu não estou entendendo, ele quer levar o senhor tudo, né? Não sei. Tem coisa errada aí, não tem? Eu gosto dele, é meu amigo. Ele quer levar eu gosto. Eu gosto do doutor. Coisa errada. Eu gosto do doutor Davi Galo, é meu amigo, é um grande promotor. E ele escolheu as minhas alunas mais bonitas. Eu vou conversar com ele sobre esse assunto. Mas ele é uma pessoa boa. Gente boa. Gente boa demais. Faz seu papel, né? Constitucional. De fazer as acusações naturais, normais. Cabe à defesa fazer também seu papel. Casos concretos que existem por aí, a defesa não fez o seu papel. Que existem por aí, qualquer semelhança é mera coincidência. Certinho? Mas vamos lá. O que revolta a todos nós no meio jurídico. Mas o brilho ficou por conta da promotoria. Não é verdade? Vamos lá. Qual é a próxima questão, gente? Agente administrativo fica obrigado, explique. Qual é a questão? Qual é o nome dela? Aqui. Aqui então. Agente administrativo fica obrigado? Explique. Sim, bote aí. Eu quero que vocês entendam que ele fica obrigado a exercer a atividade plenamente vinculante. Já expliquei em sala de aula, reexpliquei, certo? Atividade plenamente vinculante, na qual o fisco e seus agentes, em todas as suas ações, o fisco e seus agentes, em todas as suas ações, estão estritamente, gente, vinculados à lei. Certinho? Vinculados, aí você desenvolve com facilidade, né? Então, vinculados à lei. O que significa a pessoa vinculada à lei? Ela pode cometer ilegalidades. Quer escrever?
O senhor lutou em todas as suas ações de quê? Fica vinculado à lei, estritamente à lei. Certinho? Assim como no legislativo, olha só, o tributo ao ser instituído, majorado ou extinto, ele fica vinculado à lei, concorda comigo? Para valer no mundo fático, no mundo dos fatos. Também no processo administrativo fiscal, ele fica vinculado à lei, porque o agente não pode dizer, ela, que eu não gostei da cara dela, eu não vou cobrar o ICMS. E ela, ou que eu não gostei dela, eu vou cobrar o ICMS. E ela, vou cobrar o ICMS. Pode? Não, ele está distrito à lei. A lei manda que existe o ICMS, que existe uma hipótese de incidência, que existe um fato gerador. A senhora está devendo, a senhora está devendo. Ambas têm que ser autuadas, ambas têm que pagar. Certo? Diferente do processo discricionário. Qual é o processo discricionário? Em que um prefeito de uma cidade pode construir um metrô de superfície, isso é em outro país, na Finlândia, que liga nada a lugar nenhum. Ele pode. Por quê? Oportunidade e conveniência. É o discricionário. Está dentro da lei, mas com mais abrangência. Eu posso construir uma praça muito bonita na orla, hipoteticamente. Hipoteticamente, lá que eu fui na Finlândia, aconteceu isso. Em outros bairros, não tem aquela mesma praça, bairros mais pobres. Isso é uma hipótese, não estou dizendo que seja que acontece, entendeu? Entendeu? Mas ele tem esse poder. Qual é esse poder? De discricionariedade. Dentro da lei, com abrangência maior. Certo? Mas no caso do fisco, atividade plenamente vinculante. Está vinculado a quê, gente? A lei. Eu não posso fazer nada fora da lei. Eu não posso isentar você. Eu não posso fazer vista grossa. Certo? De hipótese alguma. É vinculado à legalidade. Exceto a bolsa. Mas dentro da lei tem que ser cumprido. Certinho? Vamos lá? Bora lá. Qual é a próxima? Gente, agora estão entendendo tudo? Direitinho? Tá clareando. E aí? Tá clareando. E vocês aí? Estão pegando direitinho? Pegou? Então tá. Eu não pego esse negócio aí, não. Pegou direitinho? Então ótimo. Se tá direitinho, eu tô tranquilo. Vamos lá, bora. Que questão agora? Sexta. No PAF, só teríamos interpretação no PAF só teríamos interpretação da legislação tributária? Só teria a interpretação da legislação tributária, no caso. Então, no PAF, existe, além da interpretação da legislação tributária, vocês vão desenvolver também todas as questões atinentes à relação tributária. Todas as questões, não é só a interpretação da legislação, entendeu? Não só a interpretação da legislação tributária, mas todas as questões atinentes à relação tributária. Certinho, gente? Porque o seu objetivo no PAF qual é? O acertamento da relação tributária. Todas as questões referentes à relação tributária. É uma DR. Vamos discutir a relação. Para quê? Ao final será o quê? Um acertamento da relação tributária. Essa é a pergunta do sétimo. Ao final, que ocorre? Aí vai a pergunta do sétimo. Já estou respondendo. Certo? Então, por exemplo, no PAF você não vai só interpretar a legislação. Você vai, por exemplo, ver se há pagamento em duplicidade. É o sétimo. Você pode utilizar a diminuição do valor do auto por achar incorreto. Entendeu? Então tem várias questões, inúmeras questões que vocês poderão utilizar o contribuinte, todas aliás, atinentes à relação tributária. Isso baseado em qual princípio? Legalidade e reserva legal. Certinho? Afinal, para o que precisa fechar? Ao final vai ter o acertamento da relação tributária, que é a questão sétima, não é? Acertamento da Relação tributária, chamada para casais, bote aí a parte afetiva, ADR. ADR. Para casais de todas, sem nenhum preconceito. Tá ouvindo, galera? Ao final do empate, o que acontece? Ele não aceitou, foi? Convite? Legal? No zap zap? Não aceitou? Chegou no zap, não aceitou não. Aí eu esqueci do WhatsApp. Não aceitou não. Aí tem coisa, vamos lá.
fiscal. Agora, a sétima questão qual é? Sétima. A sétima é acertamento da relação tributária. Tá? Então essa é certa. Não, ao final do PAF, o que ocorre? Acertamento da relação tributária. Aí já sabe o que acontece com o acertamento da relação tributária. Iniciando-se o PAF, através do lançamento, feita a impugnação, recorrida em várias instâncias, chegará ao ponto em que a decisão final é uma decisão cujo objetivo é o acertamento da relação tributária. Aí vocês, enchem direitinho. Se tem um T assim, mas pode ter um T assim. Mais dicas depois dessa aqui não tem como, né? Essa dica vale ouro, não? Vamos lá. Que questão agora? Oitava? Diferenciação fiscal de processo judicial. Bom, vamos lá. A ação fiscal ou PAF, ação fiscal ou PAF, ela tem caráter terminativo, não é? Tem caráter terminativo, não tem definitividade, certinho? Questão de mole fácil, gente. Você não está achando isso uma moleza, não? Tem que apertar mais. Tá ótimo. Dá um aperto maior. Vamos lá, olha lá. Olha só. Não tem definitividade. Ó, tudo que eu falar que não tem pro PAF, tem na ação judicial. Concorda comigo? Ó, não tem definitividade, não faz coisa julgada e é terminativa. Certinho? A judicial tem definitividade, faz coisa julgada. Olha a diferença boba. Deu pra entender, gente? Então, tudo que o PAF não for, a judicial É. Entendeu? O PAF não tem definitividade e não faz coisa julgada. Material e formal. O Judicial faz coisa julgada. faz coisa julgada tem definitividade. E tem mais ainda. O PAF não tem poder de coercitividade para execução. E o PAF não tem poder de coercitividade para execução. O Poder Judiciário tem? Tem. Então, gente, isso tá uma mangaba, não tá? Pelo amor de Deus, que prova mangaba é essa? Eu devia, estou usando a mão. Eu devia fazer um aperto maior. Não, pessoal. Um aperto maior. Porque tá fácil demais, sabe demais. Deixa eu folgar. Tá demais, tá fácil demais, né? Olha o negócio aí complicando. Bora lá. Que questão agora? Nona? Nona questão. Tá fácil, tá mole. A nona é qual os efeitos e a natureza da ação fiscal? Qual os efeitos e a natureza da ação fiscal e do processo judicial? É a mesma? Eu já respondi essa. Os efeitos. Sim. Os efeitos são específicos, né? A questão da coisa julgada do judiciário e não coisa julgada do PAF, né? Entendeu? Questão da coercitividade da justiça e não coercitividade do PAF para execução. Coisa julgada no judiciário e não coisa julgada do PAF. Né? Para execução, coercitividade do Poder Judiciário, não coercitividade do PAF. Coisa julgada no Poder Judiciário, coisa não julgada no PAF. Na execução, poder de coercitividade no Judiciário, não poder de coercitividade no PAF. Essa não tem bem não. Vamos lá. No Judiciário, quais são os efeitos? A decisão do Judiciário, ela faz coisa julgada, material e formal. Do PAF faz? Não. Você pode recorrer ainda, Ah, tá. mesmo que ele tenha passado por todas as instâncias do PAF. O PAF nunca vai ocorrer uma execução. O PAF nunca vai ocorrer uma execução, porque ele não pode expropriar seus bens. Ele precisa de quem? Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário tem o quê? Com referência a expropriar seus bens, a execução? Poder de
Coercitividade. O PAF tem poder de coercitividade na execução? Não. Entendeu? Esses são os dois principais efeitos. Disso aí você desdobra à vontade. Legal? Certo? Você pode... 10ª questão. Comente essa tentativa do professor. Aí a professora Maria de Socorro. Essa tentativa. Ela dizia o quê? O que ela dizia? Sempre que houver uma obrigação, sendo ela principal ou acessória, espontaneamente, que não tenha sido satisfeita pelo contribuinte ou pelas aquelas pessoas a quem a lei transfere ou inclui as obrigações, pode ser exigido pelo fisco o pagamento de tributo ou a penalidade pecuniária decorrente mediante o seu orçamento, que é o orçamento do PAF. Pronto, eu pergunto o que? Comente isso com referência a quê? A Bom, Maria... o que é... Assertiva. Comente a assertiva da professora Maria. Assertiva é. Também assertiva também. O que é que ela diz? O que é que ela diz no final? Vamos resumir. Ela diz que na obrigação tributária não cumprida, certo? O PAF entra em cena. Concorda comigo? Porque se a obrigação for cumprida, pode existir PAF? Por parte do fisco, não é? Pode existir por parte do contribuinte. Vamos lá? Por parte do fisco, se a obrigação for cumprida, pode existir PAF? Em tese, não. Agora, do contribuinte, pode? Pode. Por exemplo, no caso de imposto de renda à pessoa física, o contribuinte pagou seus tributos, mas ele está doente de mal de Alzheimer desde o início do ano. Aí, conversando com o advogado, ele soube que ele era o caso de isenção. Ao peticionar pedindo essa isenção por esse fator de mal de Alzheimer, ao peticionar, eu entendo que existe um PAF, processo administrativo fiscal. Deu para entender, gente? E quem seria o sujeito ativo desse PAF? Contribuinte. Então essa história do sujeito ativo no PAF ser sempre o ente tributante federal, do fisco, e o contribuinte ser sujeito passivo, não é verdadeira, é em tese. Porque hoje em dia, modernamente, tanto no PAF como em outros setores, no mesmo ato pode existir sujeito ativo e passivo. Há uma mistura. Concorda? Que essa mistura? Tanto no tributário quanto em outras áreas humanas. Vocês possam imaginar aí, no mesmo ato, essa mistura. Você não pode imaginar? No mesmo ato, sujeito ativo, sujeito passivo. É o que há de mais moderno atual. Certo? No PAF, você pode ser um sujeito ativo, o contribuinte, e passivo. Sujeito ativo, quando você ingressa com isenção de imposto, certo? E sujeito passivo, quando você faz a impugnação de uma auto de infração. Mole ou é difícil? Tranquilo, né? Não, claro que o senhor vai falando, aí vem a memória emotiva, a gente vai lembrando das aulas. Essa memória emotiva é muito importante. E essa mistura, sujeito ativo e sujeito passivo no mesmo ato, para vocês gravarem bem na mente, vocês podem estender para outros tipos de relações humanas. Olha aí. Olha aí. Vocês poderão estender. Você nunca mais esquece. Mesmo ato, você pode fazer circular. É a modernidade, não é não, jovens? Aí é a modernidade, não é aquele negócio mais padrão. Vamos lá? Quais os preceitos legais do PAF? Quais são? Qual é aqui o número dessa questão? 11ª. Quais os preceitos legais do PAF? Quais são, gente, preceitos legais do PAF? É um processo administrativo fiscal. É o que, professor? É um processo administrativo fiscal que visa o acertamento da relação tributária, não é? O acertamento da relação tributária, vírgula, que
não tem definitividade, vírgula, não tem coercitividade para execução, Que visa não tem. que visa o acertamento da relação tributária, Pessoal que não tem definitividade, hein? ponto e vírgula, que não tem definitividade, que não tem coercitividade na execução fiscal, certo, gente? E que obedece ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, certo? E eu vou botar para vocês pesquisarem, porque é mole. E outros incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Certo? Não, o PAF é baseado tudo no artigo 5º. Não, o artigo 5º ele dá a base da legalidade do PAF. Inclusive, eu coloquei aqui. Né? Porque qualquer lei que institua um processo administrativo fiscal em desacordo com a Constituição Federal, com o artigo 5º e seus incisos, essa lei será considerada o que, gente? Inconstitucional. Porque essa lei que institui o modus operandi do PAF, essa lei que institui o modus operandi do PAF, ela tem que seguir as normas da faculdade aqui. Não é isso, gente? Não. As normas da Constituição, gente, federal. Porque você vai criar, você pode chegar no órgão público e pedir a uma lei federal, por exemplo, para tributos federais, já existe. Você pode alterar, pode criar na época da criação. Artigo 5º e seus incisos quanto à questão da legalidade. Você pode criar uma lei para dar rito processual ao PAF. Concorda comigo? Mas esse rito tem que obedecer o quê? Os preceitos constitucionais. Senão vai ser uma lei inconstitucional. É isso, gente? E assim como eu falo lei, falo decreto, resolução, tudo que o fisco criar que foi em desacordo com a Constituição Federal não funciona. Não será admitido no processo as provas ilícitas. Ninguém será privado dos seus bens ou direitos sem um devido processo legal, certo? Todos têm direito a usar um processo judicial administrativo para a sua defesa. E aí você vai lendo que é tranquilo isso aí, certo? Entendeu, gente? Ampla defesa, devido processo legal, contraditório, são os mais importantes. Vamos lá. 12ª. Pesquise sobre transferências das obrigações tributárias. Transferências. Das obrigações tributárias. Isso eu pedi para vocês fazerem a pesquisa, né? Alguns tributos, eles têm um sujeito passivo determinado e podem também transferir responsabilidades a outros sujeitos passivos. Certinho? Ele tem um sujeito passivo determinado, mas ele pode transferir responsabilidades para outros sujeitos passivos. Certo? Uma sucessão, por exemplo, né? Por exemplo. E outros casos que vocês queiram aduzir. Vamos lá, gente, bora. Qual a próxima? Décima terceira? De cercar a seguinte frase. 13ª, né? Obrigação tributária, seja ela principal ou acessória, que espontaneamente não tenha sido satisfeita pelo contribuinte. Então aí você vai novamente voltar. A obrigação tributária principal qual é, gente? Foi dado em sala de aula. Qual é a obrigação tributária principal? O tributo pago em espécie. É a obrigação tributária principal. E qual é a obrigação tributária acessória? Elaborar os livros fiscais e outros documentos exigidos por lei. Certinho? Por exemplo, vou dar um imposto de renda para ficar bem simples. Pagar o imposto de renda pessoa física é o quê? Pagar. É o quê? Acessório? Pagar o imposto de renda?
Não, é Principal. Porque é pecúnia. Você pega aquela tarja bonitona, se anima todo, vai no banco e paga. Aí você lembra, esqueça. Não lembro de nada não, paga e vem embora. Entrega a Deus, não lembro de nada não. Bom, resultado da história, esqueça. Agora, fazer a declaração no computador, porque agora não tem mais, antigamente era de mão, né? Agora no computador. Preencher seus dados de declaração, fazer as apurações, ver o que você vai tirar de imposto de renda, de saúde, lá o que seja. Fazer essa declaração é o quê? É uma obrigação o quê? Acessória. Você tem a obrigação de fazer? Tem. Você vai pegar lá no computador, escrever seu nome, CPF, identidade, endereço, né? Quais foram as receitas auferidas. Depois que você vem a receita, quais são as deduções, não é isso? Não tem aquele formulário eletrônico? Não tem formulário eletrônico, gente, de imposto de renda? Não tem? Ele é o quê? Obrigação o quê? Principal? Acessória. Você preenche aquilo ali e envia para a Receita Federal. É uma obrigação acessória. Se você não fizer, você vai ser penalizado. Mas a obrigação principal qual é? Apurado o imposto devido, o pagamento em espécie de tributo. lançamento de notas fiscais, por exemplo. Lançamento, obrigação acessória, apuração de ICMS. Então, Porque ICMS você compra, se credita, lança no livro de entrada. Se debita, lança no livro de saída. E depois você faz o livro de apuração de ICMS. Esses livros têm que estar preenchidos. Não adianta você apresentar a guia de pagamento. Paguei ICMS. Não, eu tenho que estar com esses livros preenchidos. Até porque eles serão instrumentos para averiguação na fiscalização se o seu tributo foi pago corretamente ou não. A mesma coisa imposto de renda, ficou fácil. Se você pagar o tributo, você está cumprindo com sua obrigação principal. Se você não fizer a escrituração dos livros do ICMS ou a sua declaração de imposto de renda, você estará descumprindo a obrigação acessória. Ambas serão penalizados. Você pagará a pena por descumprir qualquer uma das duas. Certinho? É isso que eu quero dizer com isso aí. E nesses casos, haverá o PAF, Processo Administrativo Fiscal. Por que você não fez, não fez, aquela confusão toda e aquele debate que se dá em torno dessa seara. E nesse debate que se dá em torno dessa seara, você poderá no final receber uma multa, receber uma sanção por descumprimento de uma obrigação acessória que era devida. Porque se fosse assim, se não tivesse sanção, ninguém fazia a obrigação acessória, ficava por isso mesmo, não é? Concorda? E nos tributos nós temos a compulsoriedade. Você é obrigado a fazer, certinho? Obrigação de fazer. Obrigação de pagar na obrigação principal, obrigação de fazer na acessória. Vamos lá, meu amor, 14ª, está chegando ao fim. Fale tudo sobre. Há uma parte para vocês. Tenho 2 processos tributários para vocês, certo? Se vocês quiserem me procurar aí, 2 processos tributários que eu estou fazendo com as outras turmas, que é interessante. Ambos na esfera administrativa. Um na esfera judicial, um na esfera administrativa. Um deve de imposto de renda 450 mil, pouca coisa, 450 mil. O outro deve 1.200.000, pouca coisa. São valores assim, pequenos. Isso faz falta nos cofres dos governos, dos estados, né? E também na distribuição dessa verba que é feita em benefício da sociedade. É pouca coisa. Esses processos são demorados. São demorados. O processo em que eu estou à frente, ele em tese é demorado. Principalmente se o constituinte for réu. O processo em que estou à frente, ele é. Até porque eu acredito que tem que ser muito apurado, muito verificado, com cautela, né? Entendeu? Eu tenho um desaforamento também para passar para vocês, que é o crime de Nova Viçosa, que está completando 20 anos e não ocorreu o júri ainda. Essa parte Resenha sobre desafamento.
Não, mas a resenha aqui eu não passei desaforamento não, porque é penal. Passei artigo. Bora lá, gente, bora. Fale tudo sobre PAF e o poder ao qual está vinculado. 15ª. 14ª. PAF. Vocês já sabem tudo de PAF, vocês reúnem aqui. E o poder que ele está vinculado qual é? Ao ente tributante federado, cuja competência constitucional atribuiu os tributos. Ente tributante. O PAF, você já sabe tudo de PAF, nessa altura do campeonato. Porque também você não só pede PAF, faça uma coisa por mim e por você. Professor, eu desisto. Próximo semestre estarei aqui. Próximo semestre estarei aqui. Eu quero lhe agradecer por tudo. Eu virei assim espontaneamente nas aulas, um dia ou outro, quando estiver chovendo. E faz no próximo semestre a matéria, é melhor. Porque você não souber. Então tudo que eu falei de PAF, você joga nessa questão. Agora, vinculado aos entes, né? É isso? Vinculado a quem que eu peguei? Os entes tributantes federados que podem exercer o PAF são aqueles cuja competência constitucional, né, gente? Olha como é simples. Cuja competência constitucional atribuiu poder aos mesmos, atribuiu poderes, vamos usar no plural, né? Poderes aos mesmos. Quais são os poderes que atribuíram? São 4, eu dei em sala de aula. Vamos começar devagarzinho. Primeiro é fiscalização, que atribuiu poderes aos entes tributantes federados. Fiscalizar, cobrar, arrecadar, executar. Fiscalizar. Não tem ordem não, tem, mas vamos colocar numa ordem. Primeiro passo é que você faz, fiscalizar. Segundo passo, você vai ver a arrecadação. Eu primeiro fiscalizei. Não, você pode colocar no segundo passo cobrar. Fiscalizar, cobrar. Depois você vai ver uma coisa estatística. Como é que está a minha arrecadação? Quando eu olho a minha, não é coisa boa. Quando eu olho a minha, meu Deus, cadê? Cadê, não é? Quando eu olho a minha, é ruim. Né? Quando eu olho a minha arrecadação, cadê, meu Deus? Espremi tanto. Mas o nosso amigo lá, pegou as famílias, eu estou de olho nele para pedir um empréstimo. Aí ele arrecadou bem. Arrecadar. E o quarto qual é? Depois que eu observei que a cobrança não funcionou, que a fiscalização não funcionou, e que eu não arrecadei bem, mas que eu tenho um título na mão apto, eu vou fazer a execução. E a execução eu faço aonde, gente? No Poder Judiciário. Legal, gente? Aí? Ficou fácil? E aí, com os entes tributantes federados, quais são as competências? Para cobrar IPTU, qual é a competência? IPTU de Salvador, Bahia, qual é a competência? O município de Juazeiro. Não lembro não, Salvador. Para cobrar o ICMS da Bahia, o estado do Mato Grosso. Para cobrar o tributo da União, a República Federativa da Argentina. É isso? Não escreva isso não, tá? Para cobrar a União, o tributo da União, a União Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional. Para cobrar o ICMS, os estados. Para cobrar o IPTU, o município é responsável pelo IPTU. O ISS de Camaçari, quem é responsável? Aí, ó, ISS de Camaçari, amigo, olha, quem é responsável? Olha aí, Salvador. ISS de Camaçari é Salvador. E o IPI, professor? O IPI? IPI é federal, é da União, o imposto a produtos industrializados. Olha, a contribuição social sobre o lucro líquido, o imposto de renda pessoa física ou jurídica, certo? O PIS, o COFINS, são impostos federais. A gente vai ver depois essas questões. 15ª e última. Estudem por isso aí. Façam os trabalhos que vocês estão bem. Se vocês dominarem essas questões e fizerem os trabalhos, vocês estão bem. Agora, se vocês não fizerem os trabalhos, não dominarem essas questões, façam uma coisa. Renuncie. Sejam estadistas. O que não está acontecendo na Finlândia, que o rapaz não quer sair. Deu golpe e não quer.
Na Finlândia, ele deu um golpe no câncer. Renuncie, meu irmão. Não tem condições. Olha, senhoras e senhores, não tenho condições mais. Conversei com minha esposa, mais jovem, né? Ela disse, mas não vou continuar mais. Eu vou me entregar primeiro à delegacia. Acabou. Já no oitavo semestre, por esse tempo todo. Não, aqui não. Aqui você renuncia só a matéria. Você volta no próximo semestre. Vai ter novos júris no próximo semestre. Vai ter tudo de novo no próximo semestre. Vai ter aquele júri do nosso amigo que eu vou anular, vai ser no próximo semestre. Tudo isso, né? Vamos lá, bora lá. 15ª. Fale tudo sobre o processo judicial e o poder ao qual o texto está vinculado. O processo judicial, ele está vinculado a qual poder, gente? Vamos ver se você acerta. Processo judicial, qual poder? Legislativo. Bote aí. Todo mundo escrevendo legislativo? Ao legislativo. Tá? É judiciário. Alguém escreveu legislativo? Escreveu. Judiciário, não sei. Legislativo. O processo judicial, tributário e outros, evidentemente, ele está atrelado na tripartição de Montesquieu ao poder judiciário. E aí vocês vão pegar tudo que eu já falei aí, uma pergunta se entrelaçando com a outra, e os efeitos do processo judicial tributário. Quais são os efeitos, gente? Coisa julgada, definitividade, poder de coercitividade. Que mangaba isso, né? Não tá mangaba, não? Acho que quando eu saio daqui, vocês vão enganei o professor, tá uma mangaba. Tá uma mangaba, pelo amor de Deus. Ó, coisa julgada, definitividade, não é? Poder de execução dos tributos. Você pode até colocar poder exclusivo de execução dos tributos, ou melhor ainda, poder exclusivo de coercitividade de execução dos tributos. Você vai para um aniversário de criança, começa a conversar sobre isso, vai ser uma coisa linda, todo mundo admirar você, não é? Poder de coercitividade exclusivo de cobrança de tributos, definitividade, coisa julgada, todas as garantias constitucionais, como ampla defesa, devido processo legal, contraditório, certo? Não admissão de provas ilícitas, tudo no artigo 5º isso aí. Vírgula, nenhuma lesão ameaça direito para deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Não é isso? Nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Faz parte do Poder Judiciário. É, não é? Faz parte ou não faz? Está no artigo 5º, meu querido. No artigo 5º, está certo. É? No artigo 5º, nenhuma lesão ou ameaça poderá deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Claro. Está dentro do artigo 5º, um dos incisos. Certo? Não admissão de provas ilícitas. Todo cidadão, a ninguém poderá perder seus bens ou direitos, senão através de um processo administrativo ou judicial. Então, esse artigo 5º, você tem que dar uma passeada, principalmente naquelas questões de devido processo legal, ampla defesa. Essas questões você tem que dar uma passeada, que vocês vão descobrir coisas maravilhosas lá. Gente, se estudar as 15 questões, se fizer todos os trabalhos, eu garanto bom resultado. Caso contrário, seja um estadista, renuncie à matéria agora e faça no próximo semestre Direito Tributário 1. Eu poderei tentar conseguir com a coordenação que vocês façam o 1 e o 2, mas não aconselho. Façam um no segundo semestre e o 2 depois, no início de 2018. Que período é esse aqui? Oitavo, nono e 10º. Dá para reprovar. Dá para reprovar. Dá para reprovar. Né? Sem terrorismo. Dá para reprovar. Vai estudar? Vocês prometem que vão estudar? Fazem um compromisso? Sim, senhor. Dão o endereço de vocês para eu ir fazer uma batida. Vocês estão em casa. Né? Um afiliado aqui, eu não fico na casa. Dá uma batida. Daiane, né, Daiane? Eu vou lá para ver.
Se você está estudando. Tá bom, gente? Então eu quero agradecer a vocês, desejar a vocês uma boa Páscoa, extensiva aos seus familiares e desejando que na volta vocês possam estar afiados em direito tributário e possam obter essa aprovação com nota boa nessa unidade, para melhorar a nota na segunda, fazer um júri bonito e encerrar esse semestre com chave de ouro. E aguardando as reviravoltas judiciais que existirão na Bahia, no direito penal, principalmente na esfera do júri. Um abraço. Professor, pode pegar esse